Bom, voltamos aqui, pessoal. Então, nessa parte, nós vamos dar sequência. Agora nós criamos aqui, ó, a união das nossas geometrias. Então, eu vou esconder elas, tá? O que que acontece? Agora, se nós pegarmos e escondermos ela, ó, e trouxermos um wrap aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? Mas elas estão unificadas, tá? Só que cada ambiente é um ambiente que tem uma configuração diferente de uso, de ocupação, de equipamentos. Então nós precisamos dividir eles e colocar em zonas térmicas diferentes. Então nós vamos precisar dividir o que tem esses elementos, esses elementos de wrap aqui, que tem aqui 5 elementos, que está escrito ali embaixo, ó, closed wrap, ou seja, geometrias fechadas. Nós precisamos subdividir elas novamente, que nem nós tínhamos feito lá no Rhinoceros e trazido aqui para dentro do Grasshopper. Para isso, nós vamos vir aqui em Settings e usar a ferramenta aqui dentro de Trees. Nós conseguimos dividir, unir, explodir, várias opções, merge, unir, né? Árvores de dados, né? De informações. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma opção de Explode, tá? Trees. Tá? Antes eu tinha colocado para vocês essa opção de Stream Gate. Não, mas não é essa opção. Nós vamos usar essa aqui, ó, Explode Tree. Tá? Ela extrai todas as geometrias ou informações que nós temos e explode elas, criando uma árvore de geometrias. Tá? Então nós temos aqui uma geometria unificada. Nós podemos trazer ela aqui, ó, arrasta ela e conecta nesse ícone. E aí ela trouxe para cá, mas o que ela fez? Ela unificou todas as geometrias. Tá? Então se nós pegarmos aqui, ó, wrap, e trazemos o wrap para cá, ó, ele existe aqui no Rhinoceros, né, no Grasshopper, mas ele está unificado. Para que nós façamos a divisão dessa geometria, nós vamos chegar perto, ó, clicar com o botão direito em cima do D e usar a ferramenta de Flatten. Tá? Desculpa, Graph. E aí o que ele fez? Ele subdividiu essas geometrias, ó. Então se eu pegar aqui e apertar um menuzinho aqui, ó, o que ele faz? Ele divide. Então cada uma das saídas vai ter uma geometria. Então agora eu posso vir aqui e aumentar a quantidade até ele ficar cinza, ó. Aí ficou cinza. Quer dizer que todas as geometrias que está entrando dentro dele estão aparecendo agora para a gente poder extrair essas informações. Agora eu vou selecionar ele, vou esconder ele, ó. Então aqui, ó, cada uma das saídas, agora eu tenho uma geometria aqui do Rhino, ó. Então eu vou pegar aqui, vamos supor a geometria 001, que seria da lista, daí já é o outro quarto. Aqui nós temos a sala, a cozinha. E observe que antes nós não tínhamos essa divisão entre o quarto e a cozinha, o quarto e a sala e o corredor, né? Não existia essa geometria, essa subdivisão, porque tem que ser a mesma subdivisão que tem de uma superfície de um ambiente com o outro. Agora, ó, se eu pegar também o forro, ó, ele já está também subdividido com os tetos, com a geometria dos ambientes de cada ambiente. Então, dos quartos, aqui dos 2 quartos, do banheiro, da sala, da cozinha e do corredor, e aqui também da varanda, que vai ficar como área externa. Tá? Isso é fundamental para nós conseguirmos utilizar esse modelo aqui, essas geometrias, para fazer a simulação da Energy Plus. Tá? Então vamos lá. Bom, se eu já tinha aqui renomeado todos os elementos, eu posso pegar esses mesmos nomes e associar eles aqui com as geometrias que vão sair daqui? Posso. Então eu posso clicar em cima do botão aqui do elemento aqui, selecionar todas as minhas geometrias, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V e arrastar elas aqui, ó, para frente. E aí olha só, quando eu selecionar essa primeira opção, eu já uno e já vai aparecer aqui a geometria. Só que eu vou selecionar elas, ó, e vou fazer aparecer, ó, tá? Com o botão, com o scroll do mouse, vou clicar em cima com o scroll do mouse e clicar no homenzinho sem a venda nos olhos, né? E aí ele vai aparecer a geometria, tá? Só que tem geometria aqui dentro já, ó. Então, ó, aqui já tem geometria, aqui também. Então eu posso clicar em cima das geometrias, ó,
e clarear values, que seria clarear valores. E vou também desselecionar esse aqui, vou clarear esses valores, aí fica vazio, né? Então ele está precisando de geometria, mas está com o mesmo nome. Então vamos lá, 0000, a gente conecta aqui quarto 1, 001, quarto 2, sala e cozinha, aqui já deu bem certinho. Vou selecionar o 03, banheiro e sótão aqui. Pronto. As geometrias que eu tinha aqui agora elas estão subdivididas corretamente e agora nós temos ela aqui aparecendo novamente. E agora nós conseguimos trazer esse modelo para dentro do nosso e criar zonas térmicas com ela, tá bom? Então vamos lá. Nós já criamos esses ambientes, agora nós vamos trazer aqui para dentro. As zonas térmicas do quarto pode ser vai ter uma configuração somente de programa, então programa de uso. Então nós vamos colocar as duas dos quartos com o Shift selecionado. Ele vai aparecer um maisinho ali, ó, vou aproximar, ó. Vai aparecer um maisinho, vou clicar e arrastar e apertar o Shift até eu conectar esse ícone do quarto à geometria aqui do Rhinoceros, da criação da zona. Então aqui nós já conectamos os dois quartos à geometria. O que mais que ele pede para montar uma zona aqui? Ele pede o nome da zona, então eu posso dar um clique duplo aqui em cima, seria os dois, os tracinhos seria de aspas, né? A gente colocando aspas, ele abre essa ferramenta de painel, que seria a opção de nós criarmos uma ferramenta de textos dentro do Grasshopper. É importante para a gente colocar informações que são exclusivamente textuais na nossa programação. Então a gente pode colocar aqui quartos, tá? E dar um Enter. Ah, não consegui fazer assim, também quero fazer de outra forma. Posso pegar aqui nessa ferramenta de parâmetros, aqui ó, nos inputs eu tenho a opção do painel também, tá? Posso selecionar ele, clico uma vez, dou um clique duplo dentro e aí eu posso digitar digitar um texto. Observe que se você der um Enter, ele cria uma linha a mais. Isso aqui pode dar erro. Então sempre não deixe com uma linha a mais. Sempre terminem o comando e aí depois cliquem fora do comando. E aí vocês podem ajustar o tamanho também, ele não dá erro, tá? Então vamos lá. Quarto, associa o nome da zona, nome. E aqui seria informações sobre modificadores dos ambientes, a gente vai usar aspectos relacionados à construção da nossa zona, então tipo de parede, telhado, cobertura e tal, a gente também pode colocar aqui. Programa específico, ou seja, qual o tipo de programa de uso, uso de equipamento que está sendo utilizado dentro desse ambiente, aí por diante. Então tudo isso a gente vai colocar aqui dentro depois. Esse ambiente é condicionado ou não é? Ou seja, ele vai ter o uso de ar-condicionado aqui dentro ou não? Eu vou colocar aqui, ele está pedindo para ligar e desligar, a gente usa um boolean toggle, que seria aquele elemento que a gente coloca o true e o true e false, né, que seria falso ou verdadeiro. Nós vamos vir aqui e colocar um toggle, né, o boolean toggle, para dizer se é ou não. A princípio a gente pode dizer que não e deixar em false. Se eu ligar o true, ele liga e coloca que o ambiente é condicionado e daí ele vai contabilizar o consumo de energia de ar condicionado aqui dentro, tá? Deixar falso aqui. E o último elemento ele pede aqui seria se o telhado ele tem ângulos diferentes e não está pegando. Então, assim, ângulos que ultrapassam 90 graus, ou seja, uma inclinação muito alta, assim, que às vezes dão a impressão que o valor padrão é 60 degrees, né, que seria 60 graus, mas se ele ultrapassar, às vezes o software vai compreender que em vez de ser um telhado, ele é uma parede. E aí pode dar erro lá na simulação. Então, se vocês têm um ângulo muito inclinado do telhado de vocês, também é interessante colocar aqui um boolean toggle, um default aqui, colocar o ângulo do telhado de vocês, tá? Bom, é isso aí. A gente vai
da sequência aqui, então a gente já criou uma zona térmica aqui. A gente vai criar uma zona térmica para sala e cozinha, uma para banheiro e outra para sótão, tá? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Selecionar ele, Ctrl C, Ctrl V e puxar para baixo. E agora a gente vai mudar o nome aqui de quarto. Nós vamos colocar aqui sala barra cozinha. Lembre-se de não colocar acento e a gente vai conectar a sala à cozinha aqui na nossa geometria, tá? Opa, tá resolvido. Quero que apareça mais, posso aumentar aqui, ó, esse elemento só arrastando. Seleciono novamente, Ctrl C, Ctrl V e assim vai até para os 4 ambientes, né? No caso, a gente está juntando a sala e cozinha. Aqui nós vamos colocar o nome de banheiro e colocar o banheiro aqui, conectar o ícone do banheiro, da geometria do banheiro, à geometria da zona térmica. E o sótão nós vamos colocar aqui, tá? E vamos escrever também sótão. Seria o espaço de volume, né, de ar que nós temos aqui dentro. Eu vou também selecionar todos esses elementos, subir um pouquinho eles aqui para ficar um pouco mais centralizado, não ficar um monte de linha aqui aparecendo. Também é possível se vocês quiserem, fazer com que essas linhas não sejam tão fortes ou coisa assim, vocês podem clicar em cima do ícone aqui e colocar o Wire Display, seria colocar uma linha diferente aqui, ó. Fine, seria ela fica uma linha mais fina, e também clicar com o botão direito e colocar Wire Display aqui e colocar Hide, e aí ele esconde as linhas que estão conectando essa geometria, ó. E aí fica o desenho um pouco mais limpo para vocês poderem fazer o nosso canvas fica um pouco mais limpo para que nós possamos ter uma visão assim mais limpa do nosso código, né? Tá? Mas elas continuam existindo, tá? E se você clica em cima do elemento, ele aparece as linhas que estão conectadas a ele, ó. Seriam os componentes que estão conectados a ele. Então banheiro, sótão e tal. Tá? Tem uma coisa também que a gente vai começar a usar agora. A gente vai esconder esses elementos aqui, tá? Então a gente seleciona com o scroll do mouse, clica em cima do botão do scroll e daí coloca no homenzinho com a vendinha nos olhos. E tem uma opção aqui no Honeybee, tá? Que seria de visualização, ó. Aqui no Honeybee normal, sem ser o Energy ou o Radiance, nós temos uma opção de visualização. E aqui, ó, dentro dessa visualização, nós temos a opção aqui, ó, por tipo ou visualizar por boundary, que eles chamam, né? Mas seria por condição de superfície, né? Então a gente pode usar ela ou pode usar também esse outro aqui que é visualizar tipo, né? O que eu acho interessante é a gente utilizar esse do tipo e colocar aqui, ó, room, colocar aqui o outro room, selecionar os rooms aqui, ó, e aí nós conseguimos ver se nós realmente conseguimos criar a nossa zona térmica, tá? E ó, a gente já tem aqui a cobertura, nós temos aqui as paredes externas, nós temos a nossa superfície de fundo aqui, e observe que ela está como uma superfície de cinza aqui, tá? E aí, se nós, às vezes a gente quer que essa superfície ela esteja em contato com o solo, então é importante verificar se essa superfície é uma superfície externa ou coisa assim. Então olha lá, tem uma coisa interessante aqui. Nós podemos visualizar essas superfícies individualmente, se nós quisermos tivermos alguma dificuldade de visualização, né? Então a gente pode vir aqui, ó, em geometria, visualização, a gente pode vir aqui, ó, em display, e aqui tem uma opção de preview, custom preview, tá? Aqui, ó, display, opção custom preview, e aqui ele pede nesse custom preview uma geometria e um material que vai dar uma cor para esse material. Então se eu pegar aqui, ó, o wall, colocar na geometria e selecionar esse elemento aqui e esconder a visualização, eu consigo visualizar somente o que é
o wall, que seria paredes. E aí eu vou colocar uma corzinha aqui, eu estou vendo somente as paredes aqui. E se eu colocar aqui paredes internas, ó, ele não aparece que é uma parede interna, porque elas não estão unidas ainda. A princípio parece que todas as paredes são externas, então eu preciso unir essas paredes, tá? E aqui também está dizendo que o teto ali tem alguns problemas e tal. Então também vou pegar uma ferramenta aqui de wireframe, Wrap Wireframe. Então eu conecto esse elemento também aqui, ó. Vou pegar Wrap, conecto o Wrap aqui e conecto aqui no elemento. Ele tende a aparecer, mas aqui está dando algum erro, né? Contém uma coleção de Wraps, tá? Vou pegar geometrias, vamos ver se funciona. Pode ser que tá. Agora sim. Que ele não está dando certo aqui. Bom, depois a gente pode visualizar mesmo o que pode estar acontecendo de errado aqui, mas ele aparece elementos diferentes aqui, ceiling, wall, abertura se tiver, paredes internas não existe, paredes externas aqui, interior, pisos externos, ó, então isso aqui está dando como piso externo. Então, o que acontece? Cada uma dessas zonas está dando como individual ainda, elas não estão unidas, né? Por mais que a gente criou... Opa, vou dar um Ctrl Z aqui. Isso aqui vocês podem deixar, tá? Mas elas não estão unidas. Então, para isso, nós precisamos agora usar uma ferramenta que se chama, aqui no Honeybee, que se chama Solver. Nós vamos resolver as adjacências e aí ele vai dar nome aos bois com relação ao que é parede externa, o que é parede interna, o que é telhado, o que é piso externo, o que é forro e aí por diante. Então a gente vai vir aqui em Solver, tá? Clicar nele e aí nós vamos conectar aqui esses rooms com Shift aqui selecionado, Shift, seleciono todos os rooms aqui dentro dele, tá? Vou até pegar esse elemento aqui, e vou colocar uma wide display aqui, colocar em height para não prejudicar nossa visualização aqui, tá? Pronto. E aqui ele está amarelo. O que ele está pedindo? Input parâmetro. Está falhando a coleção de dados porque falta eu colocar o room. Seria rodar o elemento. Então vamos lá. Vamos podemos vir aqui em parâmetros, input boolean toggle, ou podemos também dar um clique duplo no nosso canvas aqui e digitar boolean, né? E aí para pegar boolean toggle, conectar aqui e colocar como verdadeiro, tá? Agora nós resolvemos as adjacências do nosso elemento. Tem uma coisa também que às vezes, dependendo da zona, a gente tem uma adjacência que nós queremos deixar, que ela não existe. Na verdade, a gente tem as duas zonas térmicas, mas elas estão conectadas. Então, em algum momento, a gente tem uma divisão de zona térmica, mas elas não têm uma parede. Elas só são ambientes diferentes. E ali tem uma barreira de ar. Tá? Então a gente pode colocar também aqui, caso seja uma barreira de ar, nós podemos dar nessa união aqui nós podemos colocar o air boulder, tá? Mas não é o nosso caso aqui, tá? Vamos lá. Agora se eu pegar aqui o adjacency room e conectar aqui na nossa pré-visualização aqui do Honeybee tipos, eu vou dar um aparecer novamente. Agora nós temos as zonas subdivididas um pouco melhor. Então, o que está em amarelo aqui, então as zonas já estão divididas. E o que acontece agora? Agora eu vou pegar a geometria, tá? Aqui, eu vou conectar o wall. Vou esconder esse aqui e eu verifico as paredes externas. Agora só tem as paredes externas. Então, o que tem aqui são paredes externas, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o wireframe, né? Wrap.
Ele não consegue pegar. Eu vou tentar... Vou ver aqui se eu consigo... Aqui, o wireframe aqui. Vou pegar aqui. Aí, ó. Já apareceu, tá? Então aqui das minhas superfícies, essas aqui são paredes externas, tá? Então tá em contato com as partes externas do nosso ambiente. Se eu colocar aqui, ó, interior wall, vai aparecer as paredes internas. Então realmente são paredes internas. Se conectar aqui a roof, vai aparecer o que é telhado. Então nós temos isso aqui como telhado, né, do nosso projeto. Se nós conectarmos aqui o ceiling, que seria forro, esses elementos são forros do nosso projeto, tá? E aqui, ó, exterior floor, que está em contato, seria os pisos externos, tá? Aqui nós temos pisos internos, então isso aqui também conta como um piso interno, porque na parte de baixo está como forro, na parte de cima está como piso interno, tá? Parede de ar nós não temos nenhuma, então se nós colocarmos aqui no adjacência aqui uma parede de ar, ia aparecer aqui. Se nós tivermos uma abertura, também vai aparecer aqui, doors, interior doors e aí por diante, tá? Então dessa forma a gente consegue conferir bem como é que está o nosso projeto, tá? Uma visualização do nosso projeto. Então vamos manter aqui esses elementos aqui fáceis para acompanhar a nossa geometria, nossa modelagem da nossa geometria, tá bom? Então agora nós vamos salvar, né? Salvar como? Vou colocar aqui zona térmica e vou colocar agora o nome Marcelo Langner, arquivo, aula, esse aqui, adjacência. Tá? Vou colocar assim ascenso também, tá?